A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 11. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o sermão profético, o servo revela o futuro. Olha só o nosso texto de referência, Marcos 13, verso 3 ao 7, diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Como introdução, nós temos aí, abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus, aos alertas do Senhor aos seus discípulos. Então, ele vai abordar nesse sermão profético aí a destruição do templo, que vai se cumprir muito pouco tempo depois, a grande tribulação, que já é uma coisa que está para frente até mesmo de nós, do nosso tempo, a imprevisibilidade da volta de Jesus, ou seja, nem ele próprio sabia naquele momento, como filho do homem, ele não sabia do dia e nem da hora, somente o Pai, e os alerta que ele vai fazer aqui, as ponderações aos seus discípulos. Tópico 1, o sermão profético do servo. Próximo ao fim da sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como seu sermão profético, bem conhecido, né, essa palavra, o sermão profético do Senhor. Jesus narrou em uma conversa particular com 4 discípulos. Nessa conversa, Jesus expôs em particularidades como seria o fim dos tempos. Tópico 1.1, o início do sermão profético. Em Marcos 13, o autor, com todo zelo, narrou a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Jesus respondeu: Vês esses grandes edifícios? Não ficará a pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob a supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. 1.2, o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Os discípulos queriam entender quando teria início e quais seriam os sinais que aconteceriam sobre a consumação do século. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. 1.3, conflito entre as nações. Marcos menciona a quebra da paz entre as nações quando Jesus discorre a respeito de guerras e rumores de guerras. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então a síntese, né, o grande resumo desse tópico de número 1, ele vai trabalhar aqui o sermão profético. Qual é a essência do sermão profético de Jesus? Aí o autor traz 3 pontos principais que vai ser abordado no sermão profético. É a destruição do templo, então eles deveriam estar atentos a esse primeiro sinal. O sinal das guerras entre as nações, eles estavam vivendo ali a Pax Romana, ou seja, havia paz em todo o império. Então, conflitos e guerras entre várias nações, eles estavam então esperando essa profecia se cumprir. E também nós veremos que ele vai falar aqui no 1.3 do conflito das nações, 1.2, o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entender quando teriam início e quais seriam os sinais que aconteceriam para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. Jesus então alertou os discípulos sobre a necessidade de estarem alertas para que não fossem enganados. Então, eu vejo aqui dentro do sermão profético um dos maiores sinais que estão estampados para nós, é justamente esse aqui do 1.2. Falsos profetas, falsos curandeiros, falsos cristos, falsos mestres, homens que se auto-intitulam salvadores, que criaram religiões paralelas ao cristianismo,
Há muitas pessoas seguindo esses homens que se intitularam os salvadores, e durante a história a gente percebeu que muitos apareceram. E até hoje muitos estão aí aparecendo e enganando as pessoas. Para mim esse é o maior sinal, porque os outros já aconteceram. A destruição do templo no ano 70 da época de Cristo, na nossa época, e rumores de guerras entre as nações, a gente vê isso estampado. Mas aquilo que acontece muitas das vezes na sutileza, que é o engano, esse muitas das vezes está estampado e a gente não percebe, porque a gente está desatento aos sinais que Jesus deixou. Vamos aqui ao tópico de número 2, o sermão profético continua. Jesus agora descreve o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos 13, verso 14, delineia a fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala de Daniel. 2.1, é necessário apressar-te. Jesus, no sermão profético, trata dos últimos acontecimentos cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e com o período do anticristo na grande tribulação. Vamos abrir aspas aí para o Warren Wiersbe. Ele diz assim: Jesus adverte especialmente os cristãos judeus que estiverem em Jerusalém e na Judéia fujam o mais rápido possível. Essa mesma advertência valia para a invasão romana a Jerusalém, ano 70 depois de Cristo, que prefiguram aquilo que aconteceria na metade da tribulação. 2.1, continuando aí, Jesus orienta. 4 pontos aí que ele vai orientar nesse tópico 2.1. Quem estiver no telhado, não fuja logo e não entre em casa para pegar nada. Quem estiver no campo, não volte atrás a fim de buscar os seus vestidos. Ai das grávidas e das mães com criancinhas recém-nascidas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Haverá muita aflição como nunca existiu desde que Deus criou o mundo. Ou seja, Jesus está dando detalhes, né, do que vai acontecer aqui. São detalhes que, para nós, hoje, a gente olha para essas imagens, uma mulher grávida com a sua criança no colo, eles tentando fugir durante o inverno. Para nós essas imagens não fazem muito sentido, mas quando Jesus está falando isso para eles, eles entendiam perfeitamente como seria fugir naquele sentido, naquele cenário, naquela realidade, com uma criança no colo, como que seria uma fuga acontecendo durante exatamente o período do inverno para eles, no clima deles, na cultura deles, no tempo deles, na tecnologia que eles tinham para a época, o sistema de transporte que eles tinham para ele. Então eles conseguiram imaginar como que seria isso, né? 2.2, a soberania de Deus. Observamos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar os dias. Tudo está debaixo do governo divino. Jesus tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulação, juízos, calamidades. Interessante aqui é que os detalhes mostram que tudo está nas mãos de Deus, tá? Então é bom frisar isso para os alunos, que quando ele dá esses detalhes, ele está dizendo tudo está delimitado nas minhas mãos. Nada vai acontecer sem que o Pai tenha estabelecido como que será. 2.3, acautelai-vos dos falsos profetas. O diabo tem levantado falsos profetas para destruir a verdade do evangelho e enganar a muitos. Jesus diz que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. Pedro também instruiu a igreja. Então o tópico 2, ele é um reforço para o tópico 1. É bom a gente que é professor sempre estar atento, porque muitas vezes o autor vai repetir algo que ele já falou. Então, como o tempo é muito corrido, eu sempre falo que é bom a gente usar o nosso tempo de 1 hora, geralmente tem igrejas que é 50 minutos, 1 hora, então usa esse tempo com sabedoria. Então, às vezes a lição ela está fazendo repetições daquilo que o autor já trabalhou em tópicos passados. Se você pegar o tópico 1 e o tópico 2, juntar eles, você consegue fazer um resumo do que Jesus está falando aqui no tópico 1 e no tópico 2, faz um resumo, você ganha um tempo e você pode usar esse tempo que vai sobrar, que vai ser um tempo extra, para reforçar o tópico 3, para reforçar na introdução, para dar espaço para perguntas e respostas, para levar curiosidades, levar uma dinâmica.
levar um coffee break no início ou fazer uma oração no final. Então o professor tem que estar atento a essa dinâmica que muitas vezes a lição vai permitir. Então a minha dica para essa lição é: pega o tópico 1, pega o tópico 2, junta eles dois, faz um belo resumo, você vai ganhar um tempo para começar a trabalhar o tópico 3, tá? Então, por falar em tópico 3, olha ele aqui, tópico de número 3, a vinda do Filho do Homem. Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu, ou seja, o auge deste evento. Demonstra a urgência de estarmos precavidos a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina de Jesus nas nuvens. O tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos apresenta no capítulo 13 uma riqueza escatológica. Jesus revela não saber o tempo da sua volta. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa fala trata apenas do período de Jesus na terra, né? Que aí a gente vai perceber que ele está falando aqui como um homem ainda, que se esvaziou, que abriu mão da sua divindade para ser o nosso Salvador como homem, 100% homem, tá? Continuando aqui, Jesus registra a oração de Jesus pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que tinha antes de vir ao mundo. Tal glória envolve pleno conhecimento. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. 3.2, precisamos estar alertas em todo o tempo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Para compreender a necessidade de estarmos atentos, Jesus disse que será como um homem que sai de casa e viaja longe. Mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Devemos estar preparados em todo momento para que quando ele retornar para buscar a sua igreja, não nos encontre adormecidos. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Isso aqui a gente, por exemplo, eu trabalho na área, muitas das vezes, de vigilância. Então, a gente que trabalha, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque justamente naquele momento em que você achava que não ia aparecer ninguém, é justamente a hora que alguém bate na porta, a campainha toca, você vê alguém pela câmera, é justamente nesse momento que você acha que está tranquilo, é justamente esse momento que pode dar algum problema. Geralmente o problema dá exatamente no momento que a gente acha que não ia dar nada. Então por isso que Jesus ordena que a vigilância seja o turno inteiro, né? Para nós que trabalhamos com plantão, então se você está no plantão agora, é 12 horas de vigilância. Se é 24 horas, é 24 horas de vigilância. Isso vai exigir muita atenção e vai exigir muito da gente, mas o nosso trabalho ele só vai ser eficaz se a gente trabalhar dessa forma. Assim também Jesus exige dos seus seguidores que estejamos atentos o tempo todo. Não, mas nesse momento, nesse período, nesse ano, aparentemente eu acho que não vai acontecer nada. E é justamente nesse período em que a gente acha que está tudo tranquilo, é aí que o Senhor voltará para resgatar aqueles que ficaram atentos, esperando a sua volta. 3.3, Jesus diz a todos, vigiai. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Marcos encerra o capítulo 13, fazendo uso do chamado do servo, a todos sobre a necessidade de vigilância. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. É o que eu acabei de falar a respeito do 3.2. Concluindo aqui esse breve e rápido resumo da lição de número 11, que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade. João 16:13. Para não sermos enganados nestes últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Se você quiser pegar esse slide, sempre eu recomendo o site lá, www.ebdpanorama.com, entra lá, esses slides estão disponíveis lá para você usar. Geralmente eles colocam ali a partir de quarta, quinta-feira, já estará disponível esses slides para você usar ali e poder ser aí abençoado e abençoar a vida dos seus alunos, tá? Que Deus te abençoe nessa lição. Quero deixar aqui, antes de encerrar, um abraço aí e cumprimentar todas as mulheres
inscritas nesse canal e a todas as mulheres que estarão selecionando ou ministrando essa palavra no próximo domingo. Que Deus te abençoe, mulher, que Deus continue te usando, a todas as mulheres que seguem a gente nesse canal aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.